Olá pessoal, bom dia. Começando aqui mais uma aula de português, certo? E hoje nós vamos usar um livro didático, né? Esse aqui, livro de português do 5º ano. E nós vamos fazer atividades sobre dois assuntos. Nós vamos falar sobre verbos e sobre a terminação ice com C e ice com S. Essas atividades são referentes às páginas 90 até a 92. Só que já deixo o livro aí preparado, certo? Deixa ele aberto. Mas antes da gente responder, vamos dar uma relembrada aqui. Vou colocar aqui no quadro rapidinho. E foi. Como vocês podem ver aí no tema, tem aí aula de português do dia 11/7, sábado letivo. Nossos dois temas de hoje são gramática, verbos e ortografia. Vamos falar primeiro da gramática. Aqui, gramática, verbo. Para relembrar o que é verbo, que não é novidade, a gente já viu antes, vimos no 4º ano, vimos um pouquinho já no começo do ano também. Tem aí uma explicação do que é verbo. Vejam só, verbo exprime uma ação, é aquela palavra que exprime ação, que é alguma coisa que se faz, um estado ou um fenômeno da natureza. Ou seja, um estado, como está alguém, ou fenômeno da natureza, são as coisas naturais que o ser humano não controla. E temos aqui um exemplo de cada um. Um exemplo de ação, correr, né? Correr é uma ação. Um exemplo de estado, ficar. E um exemplo de fenômeno da natureza, chover. Ok? Podem perceber aqui que eles estão sempre terminando em R, pessoal. Isso é outra coisa que nós vimos também, que nós vamos relembrar aqui. Mas bote na cabeça, o verbo é qualquer palavra que mostra uma dessas três coisas. Uma ação, estado ou um fenômeno. Passando aqui o outro. Ó. Verbos no infinitivo, nós falamos bastante disso. Ou seja, é o próprio nome do verbo. Qualquer frase que eu falo tem verbos nela. E você pode identificar o verbo se ele estiver no infinitivo, ou seja, terminando em R. Vejam aqui, ó. Correr, tem o R, ficar e chover. Se está terminando em R, está no infinitivo. E quando o verbo não está terminando em R, ele está conjugado, ou seja, ele está mudado para atender alguma das pessoas gramaticais. Nós vamos relembrar algum tempo verbal ou o número, que é singular e plural. Por exemplo, aqui, essas palavras, ó. Corri, correram e correria. Todas essas palavras ainda fazem parte do mesmo verbo, qual, ó? Correr, né? Mas está mudado. Por quê? Porque o verbo tem essa capacidade. A gente conjuga o verbo, a gente muda a estrutura dele para que ele seja usado. Veja só, não deixa de ser, ó, corri. Continua falando de correr, né? Continua sendo o mesmo verbo. Veja aqui, ó. Fiquei, ficaria e ficaram. São ainda o mesmo verbo ficar, só que em outras formas. E chovia, choveria e chovesse. Continua sendo do verbo chover, ok? Vamos trabalhar isso. Mas por que muda o verbo, professor? A gente muda o verbo dependendo de que a gente vai usar ele. Dependendo do tempo em que a gente está usando, dependendo da pessoa e dependendo do número. Vamos lembrar aqui esses de um por um. Vamos lá. Ó. Falando primeiro sobre o tempo. Que o verbo tem 3 tempos básicos. Por que básicos? Porque tem outros, mas nós vamos estudar aqui só 3. Que é o presente, o passado e o futuro. O presente é o que? É o hoje, o aqui, o agora, o que está acontecendo. Eu coloquei como exemplo, ó, eu estudo, né? É o que está acontecendo agora, estou estudando, né? O agora, o que você está fazendo, menino? Estou estudando. O que você está fazendo? Eu estou assistindo, eu assisto a aula. Esse é o agora, é o presente. O passado, que também é chamado de pretérito, é aquilo que já aconteceu. Tipo, eu estudei ontem, eu estudava no 4º ano passado, né? O que já foi, já passou, é o pretérito, é o passado. E o futuro é o amanhã, o que ainda vai acontecer. Eu estudarei, ou ele vai estudar, entendeu? Veja que eu coloquei aqui o mesmo verbo. Qual é o verbo que eu usei aqui para esses 3 exemplos? Foi o verbo estudar. Mas ele aqui, ó, aqui está estudo, mas ainda é o verbo estudar. Aqui tem estudei e estudava. Aqui estudarei, mas continua sendo do verbo estudar. Ele só está conjugado.
Vou ficar repetindo para vocês mentalizarem essas palavras, certo? Colocar aí no vocabulário de vocês, ok? Esse é o tempo, pessoal. Quando falar de tempo do verbo, é presente, passado ou futuro, certo? Aí vamos relembrar agora as pessoas. As pessoas gramaticais são só 3. É a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Que é a primeira pessoa? É aquela pessoa que fala. A segunda é a pessoa com quem se fala. E a terceira é a pessoa de quem se fala. Ó, fofoqueiro, né? É a pessoa de quem tá falando, ó, quem estão se referindo, né? Se eu tô aqui conversando com meu colega, ai, cara, que legal. Você viu a aula daquele professor lá que ele botou no YouTube? Ó, a primeira pessoa sou eu que tô falando, a segunda é o meu colega que tá ouvindo e a terceira é o professor do YouTube que eu tô falando dele. E as pessoas gramaticais podem ser do singular ou do plural. E para acompanhar essas pessoas, nós usamos os pronomes pessoais. Tudo isso a gente já viu, pessoal. Ó, primeira pessoa do singular. Qual é o pronome? É eu. E aqui um exemplo com o verbo comprar. Quando a gente conjuga o verbo comprar, para o pronome eu, fica eu compro. A segunda pessoa é tu. Tu compras. A terceira pessoa é ele ou ela. Então, juntos. Que é compra. Primeira pessoa do plural, nós compramos. Segunda pessoa do plural, vós comprais. E terceira pessoa do plural, eles ou elas compram, ok? Só uma dicasinha, por que aqui usa tu e vós se a gente não fala no dia a dia? É porque essa gramática é antiga, é do começo da língua portuguesa. Hoje em dia é mais comum a gente usar o você, né? Mas em alguns lugares do Brasil ainda se usa o tu e o vós. É mais comum a gente usar o você. O você, então, seria a segunda pessoa do singular, ok? E passando aqui, para não ficar muito longo. Falando das pessoas, também tenho que relembrar aqui o que são as conjugações do verbo, que nada mais é você analisar a finalização, as letras que o verbo termina. Se o verbo termina em AR, significa que ele é da primeira conjugação. Exemplo, lavar, passar e andar. Se o verbo termina em ER, é porque ele é da segunda conjugação. Correr, vender e comer. E se ele termina em IR, é porque ele é da terceira conjugação. Exemplo, tossir, rir e sorrir. Só isso. Primeira é A, R, segunda é R, terceira é IR. E passando aqui adiante, ou seja, nós vimos hoje, relembramos o que é verbo, vimos os tempos do verbo, que é presente, passado e futuro. Tá errado aqui. Ixi, ficou grande. E vemos aqui as pessoas, que é primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E vimos os números, que é singular e plural, e vimos como a conjugação muda o verbo dependendo de cada uma delas. Gente, tudo isso que eu falei, na página 90 também é repassado nesse quadrozinho verde que sempre tem, e as questões vão ser sobre isso que nós vimos aqui, ok? Por isso façam aí com atenção que dá tudo certo. Isso dá 90 e 91. Da página 92 é esse outro tema aqui, ortografia ICE com C ou ICE com 2 S. Podem ver aqui que eu nem coloquei muita coisa, só uma perguntinha. Substantivo ou verbo? Por que essa perguntinha? Porque é a partir disso que vocês vão perceber qual é o correto para se terminar. Que, ó, é uma dica, eu não vou falar muito, porque se eu falar muito já... Só uma frase que eu fale aqui já vai acabar dando todas as respostas. Eu não quero que vocês tentem descobrir também, pra gente corrigir depois. Substantivo são nome das coisas. Verbo, nós vimos agora, são ações, estados ou fenômenos. Uma dessas terminações é usada só para substantivo e outra é usada só para verbo. Como sempre nessas questões de ortografia, com a própria leitura das questões a gente vai perceber, né? Mas vocês têm que ter atenção. Mas olha a dica. Vai ter até uma questão que vai perguntar isso, ó. Uma delas é para substantivo e outra é para verbo. Basta só vocês verem com atenção e descobrir. Pessoal, o vídeo aqui já tá ficando meio longo, ó. Vou parar por aqui. Boa sorte para vocês, certo? Lembrando, não usem o livro, tá? Usem o livro só para leitura, escrevam no caderno para a gente manter o livro conservado aí por muitos anos. Obrigado por assistirem. Nos vemos daqui a pouquinho com a aula de matemática. Valeu!